capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 11. A gente vai ler agora. Diz assim o texto: vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se todos vocês mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, falando do poder da ressurreição, há alguns pontos que eu quero destacar nessa noite, antes de nós seguirmos com essa reflexão na Escritura. E esses pontos são fundamentais para a vida cristã. Nesses tempos que nós vivemos, de muita polarização, de muita discussão, de muita mistura da fé com as questões naturais da vida, né? A gente está numa fase onde se mistura muito a fé com a questão política, a fé com a questão ideológica, a fé com a questão sociológica, a fé com a questão filosófica, a fé com a questão antropológica. E se as mídias sociais e a internet nos ajudam na propagação do Evangelho, e é verdade, ao mesmo tempo, elas também ajudam a confundir muita gente. Porque se a integração global das redes ajuda a espalhar as boas novas, também acaba dando voz para todo tipo de pessoa. E aí, o que acontece? Muitas pessoas não têm filtro, não têm conhecimento bíblico, não têm apoio, não têm apacentamento, não têm pastoreio, não têm suporte, não têm nem tempo no Evangelho suficiente para conseguir discernir o que é verdade e o que não é. E aí o que acontece? Na prática? Na prática acaba cada um sustentando a sua própria narrativa. Então você tem uma salada de narrativas, um monte de saladas, né? Um monte de misturas de todos os tipos, e as pessoas vão ficando perdidas. É o que nós temos visto o tempo todo nas redes, né? A gente vê, inclusive, pessoas que nem creem em Deus, nem creem em Jesus, nem creem no Evangelho, falar da Páscoa, falar da ressurreição, como eu vi hoje vários falando. É surpreendente e, ao mesmo tempo, é chocante. Não se iludam, vocês que estão aqui comigo hoje, os que estão assistindo, não se iludam. Há muitos líderes religiosos e pessoas de expressão nas redes falando de Jesus, citando textos sobre Jesus, falando da ressurreição de Jesus, da Páscoa, mas essa turma não crê em Jesus. Sequer nasceu de novo. Está ali usando toda essa narrativa para o seu próprio benefício, por alguma outra intenção. Para nós que somos cristãos, a ressurreição de Jesus foi literal, física e histórica. Nós cremos que aconteceu no tempo, aconteceu de forma real, aconteceu de forma física. É assim que nós cremos. Não foi ilusório, não foi simbólico, nem foi mítico. Foi verdadeiro. Para nós que somos cristãos, é assim que aconteceu. E essa fé, para nós, ela é um fundamento. Porque se não cremos nisso, literalmente, fisicamente, verdadeiramente, somos qualquer coisa, menos cristãos. Já fomos enganados, estamos perdidos e não sabemos. Se a ressurreição não aconteceu de fato, como eu vi hoje na internet, muitos líderes falando sobre a simbologia da ressurreição,
sobre a revolução da ressurreição, sobre o impacto da ressurreição, eles falam da ressurreição como se fosse um acontecimento filosófico, ideológico, místico, emocional. Mas se para nós a ressurreição não aconteceu, se para nós a pedra não se moveu e o corpo de Cristo marcado na cruz não se levantou, então para nós, se isso é uma realidade, a fé cristã ela é inútil. Sem ressurreição não há esperança. Sem ressurreição é outro evangelho. Não existe evangelho sem ressurreição. Inclusive tem uma playlist nova lá na Oficina da Palavra, no canal, né? Quem estiver assistindo depois vai poder ver aparecer aqui o endereço no vídeo do canal, sobre a cruz de Cristo. São 20 aulas, estão saindo semanalmente. Nessas aulas eu vou explicando qual é o impacto da cruz de Cristo, como é que ela se encaixa na nossa fé, e o impacto da ressurreição e os efeitos sobre a vida daquele que nasce de novo. Se isso não é pregado, não é ensinado, então é outro evangelho. Não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho da Escritura. Nós que somos cristãos temos que entender isso. E se há dúvida no nosso coração, se por acaso de vez em quando a dúvida vem até nós, ela pode vir por duas razões: ou porque estamos sendo enganados ou confundidos de alguma forma, ou porque não nascemos de novo. E aí a gente tem que fazer a meia-culpa e a reflexão. Será que eu estou confuso porque alguém está me enganando, ou será que eu estou confuso porque eu nunca nasci de novo e dentro de mim eu não tenho essa convicção de que Jesus realmente ressuscitou? A Bíblia que nós lemos e cremos, ela diz isso, que tendo se cumprido tudo que estava escrito a respeito de Jesus, tiraram do madeiro, da cruz, colocaram no sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos. É assim que nós cremos. Cremos que Jesus veio ao mundo, encarnou, nascido de mulher, viveu, trabalhou, serviu, fez a sua obra, foi preso, condenado, crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu a muitos discípulos, depois ascendeu aos céus, vive e reina para todo sempre, e no dia certo ele voltará. Amém, irmão? Amém. É assim que nós cremos. E não há outro cristianismo, nem outra fé. Sem essa convicção de ressurreição, nós não temos esperança. E sem esperança, como diz o texto de Coríntios, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque esperamos por Cristo apenas na realidade da vida que temos. Quando o cristianismo, na verdade, propõe para nós uma fé transcendente, transcende a vida, transcende a morte, transcende o tempo. Essa é a nossa expectativa. Sem essa expectativa, a nossa fé é inútil, e as nossas reuniões também são inúteis. A gente só está perdendo tempo. Deveríamos estar fazendo outra coisa. Dito isso, precisamos sempre levar em consideração que a Páscoa representa muito para nós. A ênfase da Páscoa não está na cruz, nem na dor. A ênfase da Páscoa está na obra que Cristo realizou na cruz, consumada na sua morte, glorificada na sua ressurreição. Então vou repetir. Todas as vezes que a gente celebra a Páscoa, é importante para nós essa celebração, porque a partir dela nós nos lembramos de todo esse processo que a paixão de Cristo envolve. Para nós cristãos não é a cruz que é o centro da nossa fé, nem o sofrimento de Jesus. Quando você assiste o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que foi um frisson quando apareceu, né? Realista pra caramba, ou tentou ser bastante realista, a gente fica olhando para aquele filme e fala, nossa, que loucura. Tá, mas a ênfase do filme está no sofrimento de Jesus. Como ele sofreu, como ele sentiu dor, como ele gemeu. Mas a ênfase da Páscoa e da mensagem bíblica não está no sofrimento, mas está na obra que Cristo realizou na cruz. Que obra foi essa? A obra da expiação, uma vez que o sangue de Cristo
o sangue do justo derramado sem ele ter culpa, mas foi derramado porque ele entregou a sua vida de forma voluntária. Esse sangue foi recebido por Deus, e assim este sacrifício voluntário expiou, cancelou a dívida que a criatura tinha com o Criador. A dívida foi cancelada. Nenhuma criatura é inocente diante de Deus, mas os que creem em Jesus têm a sua dívida com Deus cancelada, porque a obra da expiação aconteceu naquele momento em que Jesus deu o brado: está consumado. E com esta expiação perfeita, com esse cancelamento perfeito, o que aconteceu? Cristo se tornou a nossa propiciação, ou seja, ele abriu o caminho para que Deus se tornasse favorável a nós. E agora a criatura, por causa de Jesus e por causa da cruz e por causa da sua morte, a criatura recebeu de Deus o favor, mesmo sem merecer. E esse favor transcende aquele momento da história, porque Jesus deu o grito: está consumado, foi sepultado, mas ressuscitou. Então ele se tornou o primeiro a ressuscitar de uma infinita geração de homens e mulheres que serão ressuscitados com ele. Ele é o primogênito desta nova criação. E nós, que ainda estamos vivos, apenas aguardamos o momento em que o nosso corpo será glorificado, como foi o dele também. Essa é a obra que Cristo realizou na cruz. A cruz foi o lugar onde ele morreu. Mas para nós cristãos não é a cruz que realmente importa, mas é o que Cristo realizou nela. Cancelou os nossos pecados, tornou o Criador favorável à criatura, nos substituiu diante de Deus, se tornou a nossa propiciação, abriu o caminho e foi o primeiro a ressuscitar. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a Páscoa traz isso à nossa lembrança. E toda a paixão de Cristo, quando a gente fala de paixão, a gente fala daquela semana que antecede a sua morte, foi intensa, porque todo esse processo é intenso. Foi intensa e necessária para que Cristo recolocasse o homem no lugar. Que lugar? No lugar de conexão com o Criador, reconciliado com Deus. O que a ressurreição provocou em nós, irmãos? Qual o poder dessa ressurreição na nossa vida hoje? Antes de falar do poder da ressurreição, quero lembrar com você um pouquinho sobre a paixão. Um pouquinho que eu vou resumir, né? Como foi a paixão de Cristo naquela semana que antecede a cruz. A semana começa com a entrada triunfal em Jerusalém. Nos textos que estão aqui, você pode ler depois e ver como Jesus foi recebido. Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas viram Lázaro morrer, as pessoas viram Lázaro ser sepultado, e as pessoas viram Lázaro sair do túmulo vivo, dias depois da sua morte, por uma palavra que Jesus deu. Então a sua fama se espalhou por todo lugar. Então ele foi recebido em Jerusalém de forma triunfante. Mas nós já falamos aqui várias vezes que boa parte dessa multidão o exaltava, o glorificava, o adorava, não pelo que ele é, o Messias, mas pelo que ele podia dar: bens, curas, milagres e até a questão política que envolvia Israel. Recebido com ramos, o famoso domingo de Ramos. Recebido com alegria, sentado no jumento, entrando na cidade, exaltado. Muitas dessas pessoas que o exaltaram naquele dia, provavelmente também gritaram: crucifica-o, na semana seguinte. Na segunda-feira, Jesus está com os seus discípulos e ele demonstra toda a sua autoridade divina. Tem a cena estranhíssima, onde ele amaldiçoa uma planta e ela morre automaticamente. Os discípulos ficam ali, estado de choque. E a cena onde ele entra no templo, coloca todas aquelas bancas de mercadores no chão e se posiciona e diz
que o templo deve ser respeitado, porque a sua casa, a casa do seu pai, é chamada casa de oração. Ele se compara com o próprio templo e se coloca como a razão única da adoração. Enquanto o povo o adora como líder, como curandeiro, como libertador, como Messias que pode colocar Israel numa outra posição, ele vai se apresentando como Deus, como Filho de Deus, como presença de Deus, como solução de Deus, como plano de Deus, para outra coisa, para reconectar o homem com o Criador. Isso ele faz na segunda-feira. Na terça-feira da mesma semana, Jesus ensina em Jerusalém, Jesus fala no Monte das Oliveiras, Jesus apresenta as famosas parábolas do juízo, as parábolas das virgens, as parábolas dos talentos. Ele está dizendo o tempo todo que ele não está ali para atender o desejo do ser humano, nem está ali apenas para reverter situações sociais ou para mudar a realidade política. Ele está dizendo o seguinte, que a sua chegada, a sua vinda, a sua aparição representa o juízo de Deus revelado. Salvação para os que creem, condenação para os que não creem. Na terça-feira, quando Jesus prega e fala no Monte das Oliveiras, Jesus está cumprindo o que João Batista havia anunciado antes. O machado está posto na raiz das árvores. Ele vai separar agora o trigo daquilo que não é trigo. Jesus veio para isso. Até hoje, no dia da Páscoa, como hoje, no meio do tempo que a gente está vivendo, com toda essa dificuldade, pandemia, problemas sociais, você vê nas redes, nos jornais, na TV, Jesus sendo citado ou como um mito filosófico, ideológico, emocional, ou como um símbolo para a mudança social. E nos dias que antecedem a sua morte, ele vem se apresentando como Deus, como real, como encarnado, como presente, como Senhor e como responsável pela salvação dos que creem e condenação dos que não creem. Ou seja, da mesma forma como os israelitas, como os hebreus, como os romanos, como os gregos, foram incapazes de perceber quem ele era, ainda hoje há muita gente incapaz de perceber quem Jesus é, dentro da igreja e fora das comunidades de fé. Ainda não consegue perceber o que isso significa, o que isso representa. Nós sabemos que apesar de ensinarmos o tempo todo a gente ensina a mesma coisa, mas ainda há pessoas entre nós que insistem em celebrar a Páscoa, celebrar a ceia e colocar o próprio coração no centro. Elas não vêm por causa de Jesus, por causa da glória de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Elas vêm para se sentir bem com Deus, para se sentir limpas, para se sentir salvas, para cumprir o seu próprio ritual. Então Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está anunciando o juízo. Há de se questionar se ainda há entre nós cristãos que creem na volta de Jesus. Essa semana mesmo, durante a Páscoa, eu li vários artigos de pessoas questionando essa expressão, Jesus está voltando. Como se isso não significasse nada. Como se isso não tivesse sentido. Como se isso fosse uma coisa completamente desconectada da realidade bíblica. Há de se questionar se entre nós ainda há os que acreditam. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. E aí, na quarta-feira, Jesus se retira, se afasta um pouco para orar, para se preparar para esse momento duro que se aproxima. É um momento duro e todo aquele cenário de sofrimento, de flagelo, de dor, de cruz, de cravos, de mudança do clima, né, do tempo, da escuridão, tudo isso é para mostrar para a gente o tamanho do problema em que a gente está enfiado. Ou seja, como ter vida se o ser humano está separado da fonte de vida? Como continuar vivendo se a fonte de vida, o Criador, expulsou o homem da sua presença? É simbólico, é abrangente, mas não é metafórico.
é verdadeiro, é real. É real. Na quinta-feira, Jesus se reúne com os seus discípulos pela última vez e participa da ceia. Faz um discurso longo. Evangelho de João, capítulo 13 até o 17, discurso longo. Ele prepara os discípulos para a sua morte. Ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Jesus está preparando os discípulos. Eu vou para o meu pai. Está preparando os caras. Dizendo o seguinte, isso é inevitável. Não há outra solução. Não há outro caminho. No capítulo 12 de João anterior, ele declara, é chegada a minha hora. E o que farei nessa hora? Pedirei ao Pai que me liberte desse momento? Claro que não. Foi exatamente para isso que Deus me enviou. Para cumprir esse momento, esse plano, essa circunstância. No Getsemane, Jesus ora, Jesus chora e nos substitui ali. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. E aí, quando nós lemos esse texto, precisamos perceber como Jesus nos substitui. Porque vocês acham que Jesus está com medo, desesperado? Por favor, Pai, me arruma um outro plano. Afaste de mim. Claro que não, irmãos. Jesus está ali sofrendo, nos substituindo, para mostrar o que nós devemos perceber ao ler esses textos. O que nós devemos perceber? Que a situação do homem era horrível e irreversível. Mas a vontade de Deus, Jesus diz, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus que Jesus pede é a vontade de Deus declarada no capítulo 53 de Isaías. Agradou ao Senhor moê-lo, fazê-lo sofrer, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Então essa é a vontade de Deus revelada ali. E Jesus é preso, não porque ele se revoltou contra Roma, como muitos líderes insistem em afirmar. Essa semana eu li, Jesus foi morto por causa da política. Jesus foi morto por causa da igreja. Só se nós fôssemos ingênuos, ou não conhecêssemos as Escrituras, ou fôssemos confundidos. Jesus foi morto porque esse foi o desejo de Deus, e ele mesmo declarou, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, porque o Pai me deu poder para dá-la e para tomá-la de volta. Ele tem essa autoridade, ele não está ali. Jesus não é um peão sendo jogado de um lado para o outro, pelos romanos, pelo sinédrio, pelos hebreus. Jesus não está ali igual um mulambo, igual um trapo sendo empurrado. Não, irmãos, até na sua morte é Jesus que está no comando. É Ele que está governando, fazendo acontecer aquilo que deve acontecer. Na sexta-feira, que é o que nós chamamos de sexta-feira da paixão, Jesus é julgado por Roma, representado ali por Pilatos, pelos judeus, representados pelo sinédrio. Ele é julgado e condenado sem culpa, sem acusação, porque assim deveria ser, como também estava escrito em Isaías, levado como ovelha muda ao matadouro, aos seus tosqueadores, sem culpa. Foi levado, e era necessário. Ele não foi levado porque se revoltou contra a circunstância social daquele momento. Ele era um mártir. Jesus não é um mártir. Isso é Deus. E é levado à cruz, pendurado no madeiro, sendo feito maldito em nosso lugar, colocado lá, cravado. Ele entrega a sua vida. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Ele proclama o plano. Pai, está consumado. É retirado da cruz, é colocado na sepultura, o que mostra a sua humanidade. 100% homem, morre como um homem comum morre também. Só que ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Como nós explicamos isso? Nós explicamos. Nós cremos. No sábado, irmãos, que nós chamamos aí pela religião sábado de aleluia, né? Onde você pega lá o boneco que malha o Judas, né? Assim?
bate bastante no Judas, Jesus está no túmulo. Agora, ficamos aí a imaginar a sombra sobre a cabeça dos discípulos, né? Viram Jesus enfrentar a tempestade, o mar, o oceano. Viram Jesus dar ordem a demônios, curar cegos, paralíticos, ressuscitar mortos. E agora viram o seu mestre morto e sepultado. Olha, é estarrecedor. Não é de se admirar que eles se dispersam. Mas também podemos olhar para esses textos e pensar que eles se dispersam porque não entenderam exatamente aquilo que Jesus tinha proposto realizar. Está claro para nós na Escritura, depois que ele ressurge, vários textos vão dizer que os discípulos, depois é que entenderam o que ele disse ali, o que ele disse lá, o que ele disse acolá. É assim mesmo. O ser humano não consegue entender com plenitude, de forma plena, completa, o que a obra de Cristo realmente significa. Foi o que aconteceu. Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscita, e ressuscita de forma apoteótica, com pedras se movendo, com um anjo sentado em cima do túmulo. As pessoas vão até o túmulo procurá-lo e os anjos dizem: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Frases de efeito, frases poderosas, frases com autoridade, mas de fato a Bíblia vai dizer que ele ressuscita e ele vai aparecendo aos discípulos, vai aparecendo àqueles que ele chamou, vai manifestando a sua presença, a sua glória, vai aparecendo muitas vezes de forma sobrenatural. Os caras estão reunidos, de repente ele aparece no meio dos caras. O que aconteceria se fosse com a gente? A gente fazia o quê? Corre! É muito legal, irmão. Mas é também legal perceber que à medida que a ressurreição se torna tangível e verdadeira, os seus discípulos vão mudando. Porque o que muda o homem não é a história nem o sofrimento. O que muda o homem é o impacto da ressurreição na vida dele. É o impacto da ressurreição. Lembram de Tomé? Tomé não viu Jesus ressuscitar. E ele diz, né? Eu não acredito. Acho que vocês estão todos malucos. Só vou acreditar se eu puder tocar nas suas mãos. Se eu puder tocar no seu lado. Né? E a gente, quando quer chamar alguém de incrédulo, né, a gente fala: você é um Tomé, né? Mas a Bíblia diz que esse homem incrédulo, por não ter visto Jesus, teve a oportunidade de vê-lo. E Jesus disse: estou aqui, Tomé. Coloque a mão nas minhas feridas. Sou eu. E esse homem incrédulo foi um dos primeiros a chamar Jesus de Senhor. Meu Senhor. Ou seja, a incredulidade foi convertida em adoração, uma vez que a ressurreição provocou um impacto na vida dele. A gente deveria ter mais respeito por Tomé, porque ele não teve medo de dizer, de verbalizar o que provavelmente muitos discípulos pensaram, e ao mesmo tempo ele foi o primeiro a reconhecer que Jesus não era apenas um homem comum, era o seu líder, era o seu mestre, era o seu Senhor e o seu Salvador. Esse mesmo impacto que Tomé sofreu, muitos outros discípulos sofreram, como os discípulos que estavam indo embora, decepcionados, frustrados, voltando para a sua vida regular, no caminho de Emaús. E ao seguir pelo caminho, Jesus entra no meio deles e pergunta: por que vocês estão tão tristes? E eles disseram: porque nós estamos tão tristes? Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus pergunta: não faço ideia do que aconteceu. Por onde você tem andado? Quem é você? E eles contam para Jesus o que houve. E então Jesus diz para eles: homens incrédulos, tolos, sem fé, vocês não sabem
que tudo deveria acontecer como as Escrituras haviam dito, e diz o texto que Jesus foi falando de Moisés até os profetas. Cada passagem, enquanto ele falava, os seus corações ardiam. Ou seja, o encontro com o Cristo ressurreto faz o incrédulo se converter, como Tomé, e faz aquele que perdeu a esperança recuperar a esperança, uma vez que o poder da ressurreição entra no seu coração. É o encontro não com o Cristo histórico, é o que nós chamamos de novo nascimento. Não pode ser só uma informação, tem que ser um encontro verdadeiro, pessoal, tangível, interior, com o Cristo que ressuscitou dos mortos. Se isso não acontecer, irmãos, somos apenas religiosos, frequentadores de igrejas, todos nós, de todas as confissões de fé. Só são crentes de verdade os que nasceram de novo. Quem são os que nasceram de novo? Os que tiveram um encontro com o Cristo que ressuscitou dos mortos. Vamos ler o texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, herança guardada nos céus para todos vós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. E nisso vocês exaltam, ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de tribulação. Acontece que, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, ainda que seja um ouro refinado no fogo, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus se revelar de forma definitiva. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês alcançaram o alvo da sua fé, que é a salvação das vossas almas. O apóstolo Pedro ele vai dizer que em Cristo, no Cristo ressurreto, nós somos cristãos e temos uma viva esperança. Sem a ressurreição, não há esperança. Mas os que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo têm uma viva esperança. Mais uma vez eu insisto nesse ponto. Sem novo nascimento, é impossível ver o reino de Deus. Não há. Pode participar da igreja por toda a vida. O novo nascimento, a regeneração, só é possível se houver um encontro real, verdadeiro e definitivo entre a criatura e o Criador. E esse encontro só é possível se a criatura tiver um encontro verdadeiro com Cristo que ressuscitou dos mortos. Se isso não for realidade entre nós, irmãos, então somos apenas frequentadores de culto. Mas os que se encontraram com Cristo, os que nasceram de novo, os que beberam da água da vida, esses têm uma viva esperança. E qual o impacto dessa esperança nas nossas vidas? Em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós é definitivo. Jesus venceu a morte, venceu uma vez só, não pode ser mais vencido, basta seguir, é só esperar, no final todos nós venceremos com Ele. Amém, irmãos? Essa vitória, ela é definitiva, não haverá outra morte. A gente fala da morte em memória do Senhor, como nos ensina o texto sobre a ceia, é para nos lembrar, mas não vai acontecer novamente. Aquele Jesus que encarnou, filho daquela mulher, pobre, jovem Maria,
num lugar pobre, sem estalagem, na manjedoura, no meio do nada. Esquece. Quando Jesus voltar, ele voltará com esplendor e glória. Amém, irmãos? Amém. Acabou essa fase. Vai voltar com tudo, vai voltar voltando, vai chegar chegando. Porque a morte não tem mais poder sobre ele. Além disso, também cremos que porque Cristo foi exaltado, ressurreto dentre os mortos, nós já nos arrependemos e já recebemos perdão pelos nossos pecados. Mesmo quando erramos e falhamos, somos lúcidos, temos a clareza do que fazemos. E essa clareza nos mantém firmes no caminho, porque nem mesmo os nossos erros são capazes de nos separar do amor do Senhor, como está escrito em Romanos 8. Nada poderá nos separar do amor de Deus em que há em Cristo Jesus. Então agora nós temos essa paz. Em terceiro lugar, Cristo nos regenerou. Isso significa o quê? Que nós nascemos de novo e agora somos novas criaturas. Novas criaturas. E essas criaturas estão em construção. A palavra de Deus está nos edificando, nos construindo, nos consolidando, nos firmando na fé. Os que nasceram de novo e amam o Senhor e conhecem a palavra, com o passar dos anos, eles vão se tornando mais firmes, mais sólidos, mais consistentes, menos presos a essa vida, com mais expectativa da vida eterna. Se o tempo passa e a gente se torna mais medroso, com mais dificuldade, com mais crise, mais preso a esse mundo, há de se questionar se realmente nascemos de novo. Porque o que nasceu de novo, o que foi regenerado, agora ele tem a sua inclinação para o alto, pelo Espírito. Antes da regeneração, a nossa inclinação era pela carne, era pela natureza humana, era para aquilo que nos leva para baixo, para longe de Deus. Mas agora que nascemos de novo, o Espírito de Deus se move dentro de nós. Assim como a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqueles que nasceram de novo têm o Espírito de Deus se movendo no seu coração. E esse Espírito nos move para frente, nos leva para cima, nos faz lembrar quem somos e o que Cristo realizou entre nós e o que podemos aguardar. A Bíblia também vai dizer que esse Espírito prometido e derramado é a preparação para o encontro definitivo com Ele. E por conta disso, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós continuamos homens, continuamos falhos, continuamos com as nossas dificuldades físicas, psicológicas, mentais, mas uma coisa mudou: não há mais condenação para os que creem em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus e tranquilidade para esperar a vida terminar, porque na verdade ela jamais terminará para aqueles que creem no seu nome. Além disso, irmãos, a ressurreição nos garante outra coisa, que é a presença permanente de Cristo entre nós. Ele declara, ele mesmo disse: estarei com vocês até o fim. Ou numa versão mais clássica: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Para quem curte mais essa linguagem, não? Tradicional das Escrituras. Jesus declarou: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A sua presença é garantida. E mais do que isso, Ele ressuscitou e também nos ressuscitará. Ele ressuscitou e também nos ressuscitará. Ou seja, a vitória sobre a morte. Não é esse o terror que a epidemia vem causando sobre a humanidade? Por mais que o homem lute, por mais que ele seja insistente, por mais que ele tenha recurso, ele não consegue enfrentar a morte. A morte é imparável para o homem que não conhece o Senhor. E aquele que não teve um encontro com o Cristo ressurreto, não sabe o que espera depois da morte.
Então a Bíblia vai dizer que para os que forem ressuscitados com Cristo, o que os aguarda? A vida eterna. Os que creem e foram impactados pelo poder da ressurreição, aguardam com expectativa a vida eterna que lhes foi prometida em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, nós celebraremos a ceia. E a ceia é um ato constante, regular, uma ordenança que Cristo deixou para a sua comunidade, que se tornou um grande memorial para nós. Porque ela resume, de fato, todos esses conceitos, todos esses textos, num ato simbólico, num momento simples. Ela traz à nossa memória quem Cristo é, o que nós somos e o que Ele fez por nós. E vocês vão lembrar no texto de João, Jesus dizendo: o que come a minha carne e o que bebe o meu sangue, ou seja, o que participa comigo deste momento, porque Jesus depois vai dizer: quem é o que come a minha carne? Quem é o que bebe o meu sangue? Senão aquele que faz aquilo que eu mando, senão aquele que vive para mim e eu vivo para ele. O comer a carne e o beber o sangue representam exatamente essa relação regular e constante na vida dos que nasceram de novo. E todos que nasceram de novo e participam desse momento com alegria, Ele promete: aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. E é isso mesmo. É exatamente isso. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu leio essas passagens, do meu tempo de garoto, quando eu ouvia mensagens que não eram tão assustadoras, mas enchiam o nosso coração de esperança. Quase sempre, as mensagens que falavam de morte, ressurreição e vida eterna eram assustadoras. Quase sempre era assim. Em dias de chuva, trovões e ventania, as portas da igreja se trancavam e os líderes nos acusavam de nunca estarmos prontos. Você está preparado? Você está preparado? Se Cristo voltasse agora, você está preparado? Aí estava trovoado, sempre nessa hora. Então o nosso coração batia forte. Sobre nós sempre pairava a sombra, a nuvem, a neblina do medo. Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? Será que eu estou pronto? Será que Ele vai me levar? Será que Ele vai me deixar? E agora? E agora? E agora? E nesses vídeos que tem pela internet, né? Sempre fica uma galera, já repararam? Sempre na hora da igreja, né? Tem umas cenas de culto assim, de repente tem a volta de Jesus, some a galera da igreja, e o pastor sempre fica. Porque o pessoal odeia pastor. Os pastores sempre ficam no arrebatamento, nunca são levados. Tem muita mágoa dessa turma que faz o vídeo, né? Sempre deixa os pastores para trás. Quando nós éramos ensinados assim, isso era ruim, porque você sempre voltava para casa na dúvida. E aí fica aquela coisa de conserte-se, né? Conserte-se com Deus, conserte-se com Deus. O que nós podemos fazer, irmãos, para nos consertar com o Criador? Isso não é o Evangelho. Essa é a leitura dura, cruel de uma religião opressora. O Evangelho é o contrário. Vejam os textos. Como os publicanos, como a mulher samaritana, como os doentes, como os enfermos, como eles se aproximam de Jesus com medo, tremendo, preocupados, indignos, e como Cristo os recebe de braços abertos, sorrindo, oferecendo graça em troca de indignidade. Quando os pregadores tinham uma palavra de esperança, aí o nosso coração se regozijava. Porque participar da ceia é uma outra vibe. Né? Você se sente acolhido, inserido, incluído, recebido por Deus. Você não percebe nenhuma mudança no seu corpo, mas você percebe que uma chama começa a arder no seu coração. Você não percebe nenhuma mudança exterior,
mas a palavra de Deus vai te enchendo de convicções, de certezas. E como o próprio texto diz, é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso vai te enchendo de alegria. E quando os cristãos têm convicção do poder da ressurreição na vida deles, eles estão preparados para perseverar na fé. Porque eles perdem o medo. Eles sabem que podem confiar no seu Senhor. Irmãos e irmãs, é aqui que eu encerro. Diante da cruz, todos nós somos pródigos, publicanos, meretrizes, leprosos, pecadores. Somos todos Zaqueu. Somos todos a mulher samaritana. Somos todos feridos, largados, malditos. Estamos todos à beira do tanque de Betesda. Ainda bem que o Redentor encarnou e quando estávamos ali presos à beira do tanque, ele veio na nossa direção e nos deu a ordem para ficar de pé. E soprou a luz da sua presença nas trevas do nosso coração. E Jesus diz para os seus discípulos, num desses discursos, na semana da sua paixão, Jesus fala: as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês, ele diz. Por quê? Porque eles creram em quem Jesus era. Não confiavam em si mesmos. Porque o publicano, o ladrão, o impostor, a prostituta, o leproso, a pessoa que é adoecida, não tem nada para dar, ela está enfraquecida, ela está fragilizada, ela está pobre. Então ela chega diante do Messias de coração aberto. Assim como aquele homem na cruz, ao lado de Jesus crucificado, não havia o que dizer, não havia como se justificar, não havia nem como descer ali e recuperar a sua vida. Só havia uma coisa a fazer: humildemente clamar por misericórdia. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então faz a declaração que mudou a história dele para a eternidade: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós ainda não chegamos lá, irmãos, mas pelo poder da ressurreição, nós sabemos que em breve todos nós desfrutaremos da vida eterna. Amém.